Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de morfologia da perna e pé. Então a perna, ela trata-se daquela região a partir, né, da articulação do joelho até a articulação talocrural. A perna, né, muitas pessoas elas a chamam todo o membro inferior, né? Algumas pessoas acham que todo o membro inferior é perna, quando na verdade a perna ela diz respeito à região crural, que é aquela região que vai do joelho, articulação talo-crural, que é a articulação do tornozelo. Então, tudo isso aqui, a região crural, é a nossa perna, ok? Então, hoje nós vamos discutir sobre a perna e sobre o pé. Então, a perna ela tem no seu esqueleto os ossos tíbia e fíbula, unidos entre si através de uma membrana chamada membrana interóssea, que vocês podem visualizar ela aqui. Então, temos a tíbia, a fíbula, né, unidos através de uma membrana chamada membrana interóssea. Né? Além disso, o, a perna ela vai ser dividida em compartimentos. Né? Em compartimento anterior, compartimento posterior e compartimento lateral, certo? Então, anterior, lateral e posterior são os compartimentos. Esse compartimento posterior ele ainda vai ser dividido em, deixa eu só passar uma linha, em profundo, posterior, vou botar em PP, posterior profundo e posterior superficial, que é esse PS, né? Que ele vai ser separado através de de umas lâminas, né, de fáscia, que são as lâminas intermuscular anterior, posterior e interóssea, que eu já até falei para vocês, uma delas que é a membrana interóssea. Nós temos a membrana, deixa eu colocar em outra cor. Ó, aqui é o meio, separando a anterior da posterior, nós temos a membrana interóssea, que ela também vai fazer a união entre a tíbia e a fíbula. Né? Então, essa união laterolateral ela vai ser feita por essa membrana interóssea. Além dessa união, ela vai separar o compartimento anterior do compartimento posterior. Ok? Separando o compartimento anterior do compartimento lateral, nós vamos ter o septo intermuscular anterior. Né? E separando o lateral do posterior, eu vou ter o septo intermuscular posterior. Ok? Aí eu não coloquei aqui, né, porque ele é uma compartimentalização da camada posterior, que é, deixa eu mostrar nessa outra figura, o septo intermuscular transverso. Ele vai estar aqui, ó, separando, né, a camada profunda, né, posterior profunda, da posterior superficial, né, o septo intermuscular. Então nós vamos ter esse outro septo aqui, que é o septo intermuscular, que vai separar o camada posterior profunda da camada posterior superficial. Então são esses quatro septos aí que nós temos separando essas camadas. Elas são importantes, pessoal, essa compartimentalização, ela é importante que vocês entendam para que quando você, isso diz respeito mais ao o ortopedista e ao vascular, né? Porque aí nós temos alguns vasos que estão em alguns compartimentos e alguns músculos em alguns compartimentos. Mas você como médico generalista pode estar ouvindo assim, por exemplo, a síndrome compartimental. Isso significa o quê? Que aquele paciente em um determinado compartimento desse da perna, ele está tendo infecção, e a infecção ela tende a se espalhar dentro desse compartimento, a menos que ela se extrapole muito, ela passa para outros compartimentos e aí deve ser uma infecção bem descontrolada, né? Mas vocês podem pegar assim, síndrome compartimental, é porque está acontecendo alguma coisa naquele compartimento. E aí a porção inferior, né, da perna, o terço distal da perna, ele vai dar na articulação talocrural, na articulação do tornozelo. E nessa articulação nós vamos encontrar os retináculos, que são essas fáscias, né, fibrosas aqui. Deixa eu colocar um vermelho para destacar mais. Essas fáscias fibrosas aqui, ó,
Opa, certo? Essas faixas fibrosas, nós temos uma tela, inclusive nós temos no punho, não sei se caso vocês lembrem, essas faixas fibrosas, elas dão sustentação e fixação ao, aos tendões, né, da perna que vão para o pé. Então elas sustentam e controlam esses tendões. E assim, esses retináculos eles também fixam essa articulação, impedindo que haja uma flexão total do pé sobre a perna. Porque se acontecesse dele flexionar totalmente, ele iria comprimir, esmagar e estrangular esses tendões. Então, a fim de evitar, você pode perceber que quando você vai fazendo a dorsoflexão, ele impede o estrangulamento desses tendões, ok? E aí eu falei dorsoflexão, flexão plantar, deixa eu mostrar aqui, eu não coloquei num slide, mas é interessante que eu não sei se vocês já viram esses movimentos do pé. Vou botar aqui dorsoflexão, acho que eu colocar inversão, e a versão já aparece algumas imagens relacionadas. Ó, pessoal, isso aqui são movimentos do pé, né? Movimentos do pé na articulação do tornozelo, que é um movimento de inversão e eversão. Quando o pé ele se dirige para dentro, para medial, nós chamamos de inversão, e quando ele vai para fora, para a lateral, nós chamamos de eversão. Além disso, o pé ainda faz o movimento de dorsiflexão e flexão plantar. Ele não tem um movimento de flexão e extensão do pé. Existe dos dedos, mas do pé não. O pé ele faz dorsoflexão, que é quando ele sobe, ascende, e flexão plantar. Aí é nessa dorsoflexão que os retináculos eles vão auxiliar, né, impedir que haja uma flexão total e estrangule os tendões. Ok? Há uma outra figura com esses movimentos. Então vocês veem a inversão, que é quando o pé ele segue medialmente, e a eversão, quando ele segue lateralmente. A dorsoflexão, ou flexão dorsal, quando ele ascende, e a flexão plantar, quando ele vai em direção à planta do pé, quando ele vai para baixo. Né? Ok? Então vamos agora conhecer os músculos, né, da perna. E aí vamos começar falando sobre os músculos do compartimento anterior. Né? Na sua grande maioria, eles vão fazer a dorsiflexão, a flexão plantar. Na grande maioria, certo? Algumas exceções eu vou estar mostrando para vocês. E aí o tibial anterior, né, ele vai ter sua origem na própria tíbia, né, isso na porção anterior da tíbia, e sua inserção distal, né, nos ossos cuneiformes, né, e no primeiro metatarso. Sua inervação ela vai dar pelo fibular profundo, que nós já vimos lá no plexo lombosacro, e sua ação é a principal dorsoflexão, e ele auxilia também nos processos de inversão, que é aquela medialização do pé, ok? Já o extensor longo dos dedos, ele tem a responsabilidade, assim como o nome diz, de fazer a extensão dos dedos. Né? E aí quando eu falo dos dedos do pé, ele vai fazer a extensão a partir do segundo dedo do pé até o quinto dedo. Né? Então são esses 4 dedos aqui somente que ele vai ser responsável por essa extensão. O primeiro dedo, né, que recebe o nome de hálux, né, ele vai ter um extensor próprio para ele, que é o extensor longo do hálux, que vai auxiliar no processo de dorsoflexão, né, e, e, e principalmente relacionado à extensão do hálux. Né. Então ele vai auxiliar no processo de dorsoflexão e vai fazer a extensão do hálux. Professor, o senhor não disse que não tinha extensão? Não tem extensão na articulação talocrural no pé, mas nos dedos, eu falei para vocês, os dedos eles podem fazer extensão e flexão dos dedos.
Não existe do pé. Do pé é flexão dorsal e flexão plantar. E o músculo fibular terceiro, né, ele vai auxiliar, como ele é um músculo lateral, né, se vocês perceberem, está aqui a lateral da fíbula, ele vai auxiliar num processo de eversão do pé, que é aquele movimento em que o pé ele caminha, né, é direcionado para a sua porção lateral. Já o músculo fibular longo, se é fibular, aí você lembra que ele já participa da lateral, ele está próximo ali à fíbula. Ele vai ter a função então de fazer a flexão plantar e de auxiliar no processo de eversão do pé. Então, se ele é lateral, então ele lateraliza. Okay? Já pessoal, aqui em cima tem um erro, não é dorsoflexor, não, é flexor plantar, certo? Mas eversores eles são, esses laterais eles fazem eversão. Mas mais uma vez, né, não é flexão plantar. O fibular curto, assim como seu irmão, ele vai fazer o mesmo processo, de auxiliar no processo de flexão plantar e eversão do pé, esse curtinho aqui, ó. Certo? Ele vem por trás do maléolo lateral, feito pela tíbia, e se fixa principalmente na base do quinto metatarso. E aí, com a sua ação, ele vai fazer o que? Se ele puxar, olha o movimento. Se ele puxar, ele vai puxar essa estrutura para cá. E como ele é lateral, ele também vai puxar o pé para lá. Então, por isso que ele auxilia no processo de flexão plantar e eversão do pé. E aí vem o compartimento posterior, né, sua porção superficial, mais externa. E aí a gente começa falando sobre o grande gastrocnêmio, que vai possuir duas cabeças, uma lateral, né, cadê aqui? Ela é lateral e aqui a medial, certo? Eles têm a mesma função, pessoal, que é a de flexão do joelho e flexão plantar, certo? Um quesito. Como a origem desse músculo ela é nos côndilos do fêmur, né, você percebe então que esse músculo ele cruzou a articulação do joelho, né, está acima da articulação do joelho, então ele vai auxiliar na flexão do joelho, mas vai ser o motor primário da flexão plantar, certo? Os gastrocnêmios. Como ele tem uma origem acima da articulação do joelho, passou, né, a articulação do joelho, ele vai fazer também a flexão do mesmo, auxiliar na flexão do mesmo. Tá ok? Porque nós temos outros músculos isquiotibiais, né, que vão estar aí fazendo também essa flexão do joelho. O músculo sóleo ele vai estar abaixo do gastrocnêmio. Então, rebati o gastrocnêmio, eu vou encontrar o sóleo. O sóleo ele é realmente exclusivo da perna. Ele não está como o gastrocnêmio que já está lá no fêmur. Ele tem suas origens, né, na cabeça, ali, parte da cabeça da fíbula, a parte na tíbia, no terço proximal da tíbia, e a sua inserção é no calcâneo, junto com o gastrocnêmio, né, no tendão de calcâneo. Então o gastrocnêmio vai estar aqui por cima, também se fixando no mesmo tendão que nós chamamos de tendão de calcâneo ou tendão de Aquiles. E eu vou já falar acho que eu vou falar de um outro músculo, eu vou falar já de uma afecção do gastrocnêmio do tendão de Aquiles, falo já, uma coisinha importante. E aí o sóleo, junto com o gastrocnêmio, eles formam o que nós chamamos de tríceps sural. Tríceps sural, né? Que é a união de três ventres musculares, né? Por isso que é tríceps. As duas cabeças do gastrocnêmio, a cabeça lateral e a cabeça medial e cabeça lateral, mais o sóleo. Aí os três formam o tríceps sural. Eles seguem no mesmo tendão que é o tendão de calcâneo, ok? E aí vem o plantar delgado. O plantar delgado ele vai estar abaixo do músculo sóleo, né? E ele vai estar se ligando, assim como ele tem
a ação dele é semelhante à do gastrocnêmio, só que nem de longe ele tem a força que o gastrocnêmio tem, ok? E então, como a inserção dele é na lateral do fêmur, e a inserção proximal e a distal é lá no tendão de calcânio, né, ele vai ter ação semelhante à do gastrocnêmio, que é auxiliar fracamente na flexão do joelho. O gastrocnêmio, que é o gastrocnêmio que suporta seu peso. O gastrocnêmio ele suporta seu peso, o peso corporal. Todo o peso acima do joelho ele é sustentado pelo gastrocnêmio. Gastrocnêmio sólido. Né? Então, ele é um músculo altamente resistente e altamente forte. O plantar delgado, então, ele vai ter a mesma ação que o gastrocnêmio, que é auxiliar fracamente na articulação do joelho, na flexão do joelho, né? E auxiliar na flexão do flexão plantar, né? Que é a flexão na direção inferior, né? E feita pela articulação talocrural. Aí outra coisa, aí então no tendão de calcânio, né? No tendão de calcânio eu vou ter ação dos gastrocnêmios, vou ter ação não, vou ter tendão do gastrocnêmio, do sóleo e do plantar, certo? Então, uma lesão no tendão de calcânio, 3 músculos vão ser afetados: o gastrocnêmio, o sóleo e o plantar delgado. Esses 3 músculos vão sofrer ação com uma única lesão. Então, uma lesão no tendão de calcânio, 3 músculos vão sofrer, porque 3 músculos se inserem neste tendão. Ok? Aí cai muito isso em concurso, sabe? Para fazer pegadinha. Aí diz assim: o tríceps sural é feito pelo gastrocnêmio sólido plantar. Aí você fica pensando: o tríceps sural se prende o tendão de calcânio. Então deve ser. Não é. O tríceps sural ele é feito pelos 3 ventres: né? Gastrocnêmio lateral, gastrocnêmio medial e sóleo. Ele é o tríceps sural. Realmente, o tríceps sural ele tem tendão, dividem o tendão de calcânio. Né? Mas o tríceps sural ele não é formado pelo plantar. O plantar ele não está no tríceps sural. Ele participa do tendão de calcânio. E o músculo poplíteo. O músculo poplíteo, pessoal, ele vai ser um daqueles dos músculos que vai formar aquele losango, né, da fossa poplítea. Né? Então ele vai estar nessa partezinha mais inferior da fossa poplítea. Né? E como ele tem uma ligação, ó, femoral e tibial, né? Então está cruzando a articulação do joelho, ele vai auxiliar nesse processo de flexão, né? E se você olhar a rotação, né, que ele vai fazer, porque ele é um músculo numa posição oblíqua, ele vai auxiliar também na rotação medial. Então ele faz a rotação medial e a flexão do joelho. Tem lá um músculo da perna, mas que está muito atrelado ao joelho, a articulação do joelho. E o flexor longo dos dedos. Nós tínhamos o extensor longo dos dedos, né? E agora nós vamos ver o flexor longo dos dedos. É um músculo da perna, né? De camada profunda da perna, posterior profunda, né? E a sua ação é fazer a flexão dos dedos. E aí vocês têm que lembrar que normalmente quando ele fala flexor longo, extensor longo dos dedos, ele vai falar de extensão dos 4 dedos, excetuando-se o primeiro, porque o primeiro dedo ele tem músculos exclusivos para ele. Exemplo por aqui, ó. Nós vimos o flexo longo dos dedos para os 4 dedos e o flexo longo do hálux que vai servir somente para fazer a flexão do hálux, que é o primeiro dedo, ok? Vimos o tibial anterior, que é do compartimento anterior, então está atrelado à dorsiflexão, e agora nós vamos falar do tibial posterior, que vai estar associado à flexão plantar. Também é um músculo de camada profunda, camada posterior e profunda,
E foi o último músculo, né? A partir de agora nós vamos falar sobre o pé. O pé, pessoal, nós vimos na aula anterior que ele é constituído, né, por um grupo de ossos que, que nós já até vimos o nome, né, calcâneo, navicular, cuboide lateral, medial e intermédio e medial, e os ossos da falange e do metatarso. Né? Esses ossos eles vão estar divididos em áreas funcionais, né? Vai ter uma divisão funcional, na qual nós temos o calcâneo e o talos, que nós chamamos de retropé, porque eles estão mais atrás. Né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. E aí eu tenho os ossos cuboides, né? Lateral, intermédio, medial, junto com o navicular, vão formar o que nós chamamos de médio pé. Deixa eu colorir aqui, ó. Médio pé. E os ossos do metatarso, vou pegar aqui um azul. Os ossos do metatarso, junto com os ossos da falange, com as falanges, são os ossos dos dedos, eles vão formar o antepé. O antepé. Beleza? Então, retropé, retropé, médio pé e antepé. Né? Esses ossos articulam-se de uma maneira, né, que eles vão acabar formando o que nós chamamos de arco plantar. Ai, perdão, pessoal. E aí esse arco plantar é o que forma normalmente a cava do pé, né, aquela região. Se vocês perceberem, esse arco ele é mais acentuado na região medial, né, do que na região lateral. Quem suporta o peso no pé é justamente essas regiões de retropé, do médio pé, a porção lateral, no caso o cuboide lateral, e do antepé, que se apoiam sobre o solo. Então acaba que o calcânio, a porção lateral do pé e os metatarsos é quem devem se apoiar, e aí deve formar aquela cava. Existem crianças que não vão ter aquela cava que nós chamamos de pé chato, né? Que eles vão ter uma retificação. E aí antigamente se utilizava muito as famosas botinhas ortopédicas, né? Que já entrou em desuso. O que seria um ideal para um tratamento da criança? Que ela seja exposta a diferentes tipos de solos, a uma areia, a uma pedra. Para quê? Para que esse desnível ele acaba trabalhando essa conformação dos ossos. Né? Então ele aí acaba melhorando esse arqueamento do pé e aí formando essa cava, que é esse arco plantar. Né? Com uso, hoje em dia, com o uso constante de sapato e a criança ela fica muito em casa, não experimenta diferentes tipos de solos, acaba que muitas crianças estão desenvolvendo pé chato. E quais as complicações? Um pé chato ele leva a uma mudança na conformação dos ossos, que repercute para o tornozelo, do tornozelo para o joelho, do joelho para a pelve, da pelve para a coluna. Na criança ela não vai conseguir, ela não vai ter esses sintomas. O pai que não vai achar engraçado talvez o andar da criança, mas ela não vai ter uma sintomatologia. Mas à medida que ela for envelhecendo e ali na fase adulta, de adolescência para a fase adulta, ele começa a ter repercussões na coluna, dores pélvicas e dores na coluna. O pé ainda ele possui algumas diferenças, né? Justamente nessas porções dorsal e plantar. Dorsal é aquela porção superior, né? Vou fazer um desenho aqui de um pé. Então dorsal é a região posterior, superior, e plantar é a região mais inferior. Né? Ele possui diferenças na estrutura da pele. Superiormente, por exemplo, a pele ela é mais fina, sensível, né? A tela subcutânea dela é frouxa, por isso que você vai pegar na pele do dorso, você vai ver que ela é mais frouxa do que a parte inferior, que é a parte plantar. Porque a parte plantar, ela vai possuir muito mais fibras. Então ela desliza menos, ela é bem mais fixa do que a parte dorsal.
E isso também repercute num processo patológico que é a formação do edema. Ele vai ser bem mais acentuado, o edema, na porção dorsal do pé e principalmente próximo do maléolo medial do que na parte inferior. Não que a parte inferior não vai ficar demasiada. Vai também, né? Mas ela começa com o pé, com o dorso do pé, certo? Embora o dorso ele seja sensível, né? A parte plantar ela não é tão sensível, né, principalmente nessa região que eu falei para vocês, que fica em contato com o solo, que é a região de calcâneo, a região lateral e o antepé. Né? Principalmente essas regiões elas são pouco sensíveis, pouco, mas não é insensível, ok? A pele ela vai ser mais espessa nessa região plantar e vão ter muitas glândulas sudoríparas. Né? E por isso o paciente ele pode cursar com hiperidrose. Ixi, agora eu não lembro se tem um H, hiperidrose. Hidrose. Que você soa muito. Né? E aí, como consequência, você tem chulé, micose, porque como tem líquido ali, né? Então vai deixar o ambiente úmido, você calça um sapato que é escuro, aí tem sua circulação que deixa o ambiente quente, a sua homeotermia. Então um local propício para a proliferação de fungos. Né? E aí acaba desenvolvendo algumas micoses. Né? Aí, nem todas as micoses são diretamente relacionadas à hiperidrose. Tem algumas micoses que você acaba desenvolvendo porque você toma um banho, aí já calça uma meia, não seca o pé, já calça uma meia, já põe dentro do sapato e cai no mundo. Né? Ok? Professor, aí é bem sensível a planta do pé? Não, ela tem uma região, que é a região da cava lá, que é o arco plantar que eu falei para vocês, que ela já é um pouquinho mais inervada em detrimento dessas outras regiões. Que é a região que normalmente nós fazemos até as cócegas, né? Aquela região da cava do pé, que é o arco plantar, ele é mais sensível em detrimento da outra região plantar do pé. E os músculos do pé, né? Nós temos vários músculos do pé. Pessoas, vocês não fiquem se retendo a decorar esses músculos que eu passo para vocês, né? Eu normalmente sempre ligo logo o músculo a algum evento patológico mais comum. Lógico que cada músculo pode sofrer uma distensão, alguma coisinha, mas não precisa vocês ficarem decorando todos esses músculos, as regiões, né? Isso aí vai de cada especialização que vocês vão seguir na vida de vocês. Né? Para um médico generalista, basta você entender e ter o conhecimento. Então vamos falar aí desses músculos por região. Né? E o primeiro que eu falo para vocês é o abdutor do hálux. O músculo abdutor do hálux, né? Ele é um músculo plantar, porque ele está inferior, né? E da região medial. Eu nem acabei nem discutindo, né? Então os músculos do pé, eles vão ser divididos de acordo com onde eu vou encontrando, né? Existe a região plantar, né? São 3 regiões plantares. E aí ela está dividida em medial. Então, vou fazer aqui um desenho de um pé. Porra, perfeito, né? Então, existe a porção medial, que vai estar mais próximo da linha mediana, né, do lado da tíbia, por exemplo. E existe a porção lateral, que vai estar do lado da fíbula. Né? Então, os músculos que tiverem para esse lado, região plantar, porque está embaixo, né? Lateral. E os que tiverem para cá, né, músculos da região plantar, medial. E vai ter músculos que vão estar no meio, né? Que aí vão ser músculos da região plantar, que nós chamamos média. Então não confundam medial com média. Se bem que eu nem trabalho questões voltadas a isso, mas assim, você não tem entendimento, ter o entendimento. Né? E vai ter os músculos que vão estar acima, que nós chamamos músculos da região dorsal, que são bem poucos, na verdade. Né? No dorso do pé. No dorso do pé mais pele, uma fina camada de tela subcutânea, frouxa. E aí esses poucos músculos e muito vaso. Tem veias e artérias que passam por ali. Inclusive é um dos pontos de acesso venoso. Um ponto de acesso de palpação é justamente o dorso do pé. Porque ele, como eu falei, é pele, tela subcutânea.
poucos músculos e mais vasos, nervos. Então vamos lá. Falando da porção plantar medial, né? Ó, na medial pé nós falamos do músculo abdutor do hálux. É um músculo exclusivamente para o primeiro dedo que vai ter função de separá-los dos demais, né? Fazer a abdução do hálux. Além disso, ele também auxilia no processo de flexão, junto com o flexor longo do hálux. Na região plantar medial ainda, nós vamos encontrar, né, o músculo flexor curto do hálux. Está aqui ainda na região medial, né, isso ele vai fazer a flexão do metatarso, do primeiro dedo, e das falanges, né, do primeiro dedo. Adutor do hálux, o músculo adutor do hálux, ele já vai ser um músculo que ele já vai estar na porção medial. A sua inserção final ela vai estar na porção medial. Se você for pegar o ventre, ele praticamente vem do lateral indo para medial, passa pelo intermédio, pela média, né? Não é intermédio, média, e vai para medial. Então a inserção dele é medial. E a função dele é a adução do hálux. Imagina, né, esse músculo aqui. Se ele se contrair, né, se suas fibras se contraírem, ele vai puxar o hálux para próximo dos outros dedos. Ele faz a adução do hálux. Já o abdutor mínimo, né, ele é um músculo lateral, como vocês podem visualizar, e aí a sua contração ele vai separar o dedo mínimo dos demais. Ele vai fazer a abdução, a separação dos dedos. E o flexor curto do dedo mínimo, ele vai auxiliar no processo de flexão do quinto dedo, né, do metatarso e das falanges do quinto dedo. Ainda na região plantar lateral, o oponente do dedo mínimo, ele não está aqui, deixa eu olhar. Tá, ele não está aqui. Ele fica aqui do lado, pessoal, do flexor do dedo mínimo. Ele fica bem do lado dele aqui e é bem delgado, bem fino, certo? É o músculo oponente do dedo mínimo. Eu acho que eu não encontrei figuras com ele. Esse músculo, ele faz a oposição do dedo mínimo. O que é a oposição? Nas mãos a gente consegue ver bem, por exemplo, ó, tem aqui meu quinto dedo e meu primeiro dedo. Esse movimento aqui é o de oposição, né? Que é unir, aproximar na linha mediana os dedos. Só que no pé, o homem ele não consegue fazer isso. Isso era mais para os nossos antepassados. É tanto que existem indivíduos que ele não desenvolvem esse músculo. Ele não possuem esse músculo opositor, que ele deveria fazer essa função. Como é bem difícil ele fazer, executar esse movimento, né? Ele auxilia mais no processo de adução do quinto metatarso do que o de oposição, mas sua função primordial é a de fazer oposição, embora os limites articulares do pé não permitam que o dedo mínimo se junte com o primeiro dedo, que é o do hálux. E aí o músculo flexor dos dedos, ele vai flexionar todos os dedos, excetuando-se o hálux, né, o flexor curto. É igualmente o flexor longo dos dedos, né, ele vai flexionar todos os dedos, excetuando-se o hálux. Já o músculo quadrado plantar, que ele tem essa conformação, ele vai ser responsável por fazer o processo de flexão dos dedos, né, no pé. Né? E como ele faz flexão dos dedos, dos 4 dedos, excetuando-se o hálux. Né? O hálux ele tem flexores próprios, extensores próprios para ele. Então esses outros, quando eu falar dos dedos, ele está selecionando, falando dos outros 4 dedos, excetuando-se o hálux. Né? Os lumbricais, que aí já estão mais aqui, ó, são bem
no metatarso, né? Os lumbricais eles também auxiliam no processo de flexão dos dedos. E aí, se eu estou falando dos dedos, então ele vai auxiliar nos 4 dedos, excetuando-se o hálux, né? E os interósseos, nós temos interósseos plantares e dorsais, certo? Deixa eu olhar se eu mostrei, tá aqui. Os plantares, eles fazem adução. E os dorsais, eles fazem abdução, certo? Aí aqui você fica esperto que pode ter uma ou outra perguntinha nisso aqui, porque dá para se confundir, né? Nós temos interósseos plantares, mais inferiores, que eles fazem a adução, que é fechar. O plantar, ele fecha. Se você perceber, quando você faz uma flexão plantar, os dedos eles se juntam, eles se aproximam, né? Se você fizer uma flexão plantar, apontar o dedo, você vai até notar uma dificuldade de você manter os dedos estendidos e tentar fazer a flexão plantar. Você quer fazer a flexão plantar, a tendência é dele querer aproximar os dedos, né, e flexioná-los. Então, os interósseos plantares eles fazem isso. Fazem a flexão e a adução dos dedos, né? E os interósseos dorsais eles também fazem flexão, mas faz a abdução, a abertura dos dedos, a separação dos dedos. Ok? Na região dorsal, nós só temos 2 grupos musculares, que são os extensores curtos dos dedos, e aí se é extensor curto dos dedos, vai trabalhar a partir do segundo dedo até o quinto dedo, né? E o extensor curto do hálux, que vai ser exclusivamente para fazer a extensão do hálux. Ok? Extensão. E aí vamos só relembrar aquela inervação que nós discutimos lá em plexo lombosacro, né? Que essa inervação da perna ela vai ser proveniente principalmente do nervo ciático, né? O nervo ciático, que é o conjunto de 2 outros nervos, que é o tibial e o fibular comum, né? Que já desde a sua origem eles são nervos separados, só que eles foram envolvidos por uma mesma bainha, que vem dando segmento na coxa, e quando chega na fossa poplítea, se divide em nervo tibial e fibular. O nervo tibial é o nervo tibial, porque eu ia falar de nervo tibial anterior e posterior, não é nervo tibial. E o nervo fibular, né, que depois vai se dividir em fibular superficial e profundo. O nervo tibial ele vai inervar todos esses músculos da perna. Nós vimos todos os músculos posteriores da perna. E enquanto que o fibular ele vai do lateral para anterior, né? O superficial eles pegam mais o lateral, até porque seu segmento ele é lateralizado, enquanto que o fibular ele vai se aproximando mais, o fibular profundo ele vai se aproximando mais da tíbia, certo? E vascularização. A vascularização, né, ela veio lá da artéria femoral, ela veio descendo ali, irrigando a coxa, se dividindo em femoral profunda, né, as femorais circunflexas, e finalmente ele chega na perna. Vocês lembrem que a artéria femoral ela veio seguindo o canal dos adutores, né? Do canal dos adutores, que é anterior, quando ela chega no terço distal do fêmur, ela se posterioriza, vai cruzar o hiato do adutor magno, lembrem desse trajeto, né? Cruzou o ligamento inguinal, ela dá origem à artéria femoral, que vai ter suas ramificações, e ela vem seguindo, anterior à coxa, né, no canal que nós chamamos canal dos adutores. Quando ela chega no terço distal da coxa, ela se posterioriza, ela vai para a região posterior. Isso aqui que nós estamos vendo é a região posterior, e a chegada da artéria femoral. Ela cruza o hiato do adutor magno, conhecido como hiato dos adutores,
mas na verdade é só o adutor magno que faz esse ato, então ela cruza por ele para se posteriorizar. Assim que ela cruzar, ela vai dar origem ao que nós chamamos de artéria poplítea. A artéria poplítea ela vai dar as artérias colaterais de irrigação do joelho, né, e vai dar origem aos ramos tibiais e fibular, certo? Então a artéria poplítea ela vai dar origem aos ramos tibial e fibular. O primeiro ramo é o tibial anterior. Dele vai dar origem ao tibial posterior e que daí vai sair a artéria fibular, ok? Então da artéria poplítea eu tenho as artérias tibiais e a artéria fibular, são provenientes dela, ok? Que é para que vocês vejam, né? A artéria poplítea chegando, ela dá origem à tibial anterior, que já penetra de posterior e vai seguindo até a camada anterior. Aí vem a tibial posterior e a artéria fibular. Beleza? Aqui é para que vocês vejam a divisão dela mais uma vez, né? A artéria tibial posterior e a artéria fibular. Tibial posterior, fibular, tibial anterior, poplítea. Aqui ó, o ramozinho da tibial anterior é a artéria poplítea. A artéria tibial anterior ela vai ser a responsável por nutrir a parte dorsal do pé, certo? Enquanto que a tibial posterior ela vai ser responsável por nutrir a parte plantar. Tibial anterior, o nome já diz, né? A porção anterior da perna e o dorso do pé. A tibial posterior, posterior da perna e inferior do pé, a porção plantar, certo? No pé, nós vamos ter um arco plantar, né? E no dorso, eu tenho esse arco dorsal, mas ele não é chamado de arco, ele vai ser chamado de artéria arqueada, que é essa central, certo? Já no pé nós temos, né, esse arco plantar, né? Deixa eu colocar uma outra cor. Esse arco ele vai ser dividido em vários outros vasos que eu não vou estar pedindo para vocês saberem nem decorarem esses vasos. Mas saibam que ele tem um arco semelhante ao que tem a mão, só que a mão eu tenho outras camadas de arco, aqui não, tem uma única camada de arcos. Beleza? E aí vem uma coisa muito importante da vascularização de membro inferior, não descaracterizando as artérias, que elas são importantes também, mas são um sistema de drenagem, né? As famosas veias, safena, né? Então, vimos o sangue chegando, né? E agora ele tem que retornar. Esse sangue ele vai retornar, né, através do arco venoso, que vai coletar, né, das veias interdigitais. Né? Esse arco venoso ele vai levar o sangue através de uma grande veia medial e uma outra grande veia lateral. A veia medial, essa grande veia que eu falo para vocês, é a safena magna, e a grande veia lateral é a safena parva. Então, medial, ó, safena magna. A safena magna ela sai do pé, na verdade, da região talocrural, vai seguindo medialmente na perna até chegar na porção proximal da coxa, quando ela vai se fundir à artéria femoral, certo? Então a artéria não, a veia femoral. Então ela viria medialmente até chegar aqui na veia femoral e se fundir a ela, né? Tributar para ela. Aí, pessoal, a safena, como eu tenho assim, a lateral, né, ela tem uma safena parva, que a safena parva ela vai se fundir a veia femoral profunda lá na fossa poplítea. Então ela não é tão extensa. Aí essas veias elas têm calibre de artéria. Na nossa aula prática eu vou
vou mostrar para vocês. Se eu acho que eu já pedi para vocês tocarem, eu não lembro. E eu vou pedir para vocês tocarem e vocês vão ver que a característica dela é muito semelhante à de uma artéria. Então por isso que elas são utilizadas nas cirurgias de revascularização, certo? Ah, e aí, professor, se eu tirar uma veia dessa, não vai faltar não? Gente, olha quanta tributação colateral eu tenho aqui. Além de que, se eu tiro uma parva, eu tenho uma magna. Se eu tiro uma parte da magna, eu tenho uma parva, certo? Sem contar que eu ainda tenho circulações colaterais. Então, tirar uma ou outra, tranquilo. Não vai ter repercussões na drenagem venosa, ok? Problemas com as veias, as famosas varizes. O que é que acontece? O paciente ele fica tanto tempo sofrendo a ação da gravidade, né, que essa ação da gravidade ela força o sangue para baixo. Nós sabemos que as veias, né, elas possuem válvulas, né, válvulas é no coração, válvulas que impedem o refluxo sanguíneo, né? Só que devido a essa ação da gravidade, o sangue ele acaba se acumulando nesses entre as válvulas, né? E aí acabam causando uma turgescência, uma turgência das veias, que acaba por vezes se externalizando, as famosas varizes, ok? Por vezes, esse sangue que fica acumulado aqui, parado, se ele ficar parado por muito tempo, ele pode formar coágulos, que nós chamamos de trombos sanguíneos. E aí esse trombo ele pode se deslocar, né, e seguir para um segmento, né, e causar um segmento mais estreito e causar uma obstrução, uma trombose, né. Ou por vezes ele pode ficar no próprio membro, causando esse impedimento, né. Esse impedimento ele também vai se chamar trombose porque é o acúmulo de sangue, o coágulo que está impedindo o fluxo sanguíneo. Esse impedimento ele pode por vezes, né, causar a ausência da irrigação sanguínea por comprimir uma artéria que está do lado, né? E aí essa isquemia, né, ela acaba causando necrose e feridas, né, por conta de uma trombose. Aqui já é o resultado depois do tratamento, né, que é o que nós chamamos de úlcera varicosa, certo? Além disso, pessoal, por vezes esse sangue estacionado, esses trombos, quando o paciente ele sofre um acidente, eles se deslocam e aí eles podem causar uma obstrução. E ruptura do tendão de calcânio. Aí eu falei já para vocês, né, que o tendão de calcânio pode haver ruptura, pode ser por um esforço excessivo, mas também pode ser por trauma, que é mais comum que é por trauma. Mas existem, por exemplo, um esforço extrapolando as capacidades dele, que não é pouca, né, pode rompê-lo. E aí rompendo, lembrem-se, quais músculos vão ser lesionados, né? Os músculos não, assim, qual não vão sofrer lesão, mas eles vão sofrer interferência na sua ação. Quais são? Gastrocnêmio, sóleo e o músculo plantar, pois os três ventres musculares eles têm o tendão a fixação distal no tendão de calcânio, também conhecido como tendão de Aquiles. Esses três músculos vão sofrer. E quem é tricepsural é só gastrocnêmio e sóleo. Gastrocnêmio suas duas cabeças, medial e lateral, e junto com o sóleo. Beleza? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato.